irmãos? Louvado Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor Deus por esta noite. Estamos reunidos juntos novamente, adorando ao Senhor. Podemos sentir a presença do Senhor em nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Bem, meus irmãos, Lamentações, capítulo 3. Vamos ler a partir do 37, verso 37, alguns versículos para a nossa meditação. Amém? Dizem assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mandou? Porventura da boca do Altíssimo não sai o bem e o mal? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, mas não perdoaste. Cobriste-te de nuvem para que não passe a nossa oração. Como cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Lamentações. O termo deriva-se do hebraico e ele tem como significado gritar em voz alta. Um livro triste, composto por 5 poemas estes fúnebres, como eram na época chamados, escritos pelo profeta Jeremias, logo após a queda de Jerusalém, do templo, e a entrada ao cativeiro. Jeremias descreve neste livro toda a aflição, a angústia, a tristeza que ele sentiu por ver sua nação devastada de forma cruel pelo perverso Nabucodonosor, mas que no momento era um instrumento que Deus estava usando, e a consciência de Jeremias em saber que era algo disciplinar de Deus elaborado para que o povo voltasse às origens, a consciência de adoração, de gratidão, de serviço ao Senhor, a valorização das bênçãos
da aliança precisavam ser novamente conquistadas pelo povo, perdidas por desobediência, por não darem ouvidos à voz do Senhor, que por quase 2 séculos usou homens, profetas, para levar ao povo uma mensagem de arrependimento, condicionando, em caso eles rejeitassem, eles passariam por este momento disciplinar, rejeitaram a voz de Deus e agora passariam a sofrer as consequências desta rejeição por este momento difícil que atravessavam. O sofrimento e a dor são questões difíceis de serem assimiladas por nós crentes, principalmente nos nossos dias, em que um evangelho um tanto quanto distorcido, banalizado, é pregado de que estando em Cristo, sendo nova criatura, você é próspero financeiramente, você não pode ter nenhum tipo de enfermidade, você é mais do que vencedor em tudo, com muitas formas de demonstração disso. Mas quando nós olhamos para a verdade da palavra do Senhor, nós vamos entender que nós somos realmente mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Porém, estando no mundo, nós não somos isentos das intempéries e dificuldades que existem no mundo, e nem muito menos de sermos disciplinados pelo Senhor, que em sua justiça e santidade não admite de maneira alguma falha ou pecado, e de algumas maneiras, às vezes, para que nós levemos um chacoalhão e venhamos acordar, surgem adversidades para este aperfeiçoamento. O povo não deu ouvido aos profetas, porque também a longanimidade de Deus serviu a eles de segurança, uma falsa segurança, uma disposição tomada por eles de questionar ou duvidar da possibilidade daquilo ser verdade. A própria mensagem trazida pelos falsos profetas, em que veemente protelavam contra os demais, e como falamos de Jeremias, vamos usá-lo, dizendo que poderia até surgir uma prova, mas que esta prova seria algo rápido, momentâneo, não tão forte como o profeta dizia. Isto trouxe ao povo uma falsa segurança, abusaram da fidelidade do Senhor e continuaram errando. Nós temos a predisposição de gostar de ouvir aquilo que vem de encontro ao que nós queremos. Nós gostamos de mensagens de Deus que de alguma maneira encham o nosso ego, nos deem razão ou nos coloquem como vítimas e, consequentemente, seremos então justiçados pelo Senhor. Nós não temos facilidade em ouvir coisas que nos confrontam ou entram em contradição, literalmente, com aquilo que é foco, meta, e principalmente quando ela nos convida pelo Espírito Santo a mudarmos a nossa conduta. Nós vamos sempre sermos mais sensíveis e gostarmos e até irmos atrás de alguma maneira, se não tomarmos cuidado,
procurarmos até manipular situações que venham de encontro a nós. Então nós vamos gostar das pessoas que concordam conosco, do líder que concorda conosco, que passa a mão em nossa cabeça, e que mesmo que a intenção seja em ajudar, nós reconhecemos que precisamos de uma mudança. Mas quando vem uma palavra que confronta, aí nós empurramos com a pá e dizemos que não é Deus falando conosco, ou logo arrumamos um endereço para aquela palavra, que pode ser o nosso amigo mais próximo, o nosso companheiro de atividades, inclusive espiritual, o nosso cônjuge, alguém em nossa família, do nosso convívio. Isso é do ser humano. Eles então rejeitaram Jeremias, rejeitaram as mensagens de Deus, porque elas batiam contra tudo que era comum a eles. E eles não conseguiam admitir que, estando em falhas, ainda conseguiam uma aparente paz ou prosperidade. Quando Jeremias profetizava, tudo ia de vento em popa, meus irmãos. Era inadmissível acreditar que Deus estava falando que iria destruir, que Deus estava falando que iria corrigir, que Deus estava dando oportunidades de mudarem. Não havia como acreditar. Mas Deus, que conhece os tempos futuros a longuíssimo prazo, tem em mãos condições de nos dizer coisas profundas assim. Não aceitaram. Então, o momento era bom, eles acreditaram naquela segurança e continuaram com as falhas. Todas as atitudes que nós vamos tomar, nós precisamos parar um pouquinho para pensar nas consequências que esta atitude pode ter. E a cegueira espiritual nos rouba isso um pouquinho. Jeremias vem no capítulo 1, no capítulo 2 deste livro, lamuriando, lamentando, inconformado com a visão que ele tinha. A cidade destruída, todos os irmãos presos, levados sem liberdade, e a rotina de vida totalmente mudada. Porém, no capítulo 3, ele começa a ter um pouquinho de esperança, um fiozinho de esperança nasce. Principalmente quando ele lembra e pede isso ao Espírito Santo para trazer à sua memória a fidelidade do Senhor. O que o Senhor tinha feito a favor daquele povo em todas as outras quedas, em todos os outros tempos, como Deus tinha sido fiel para com eles. Então ele começa a orar de uma forma até renovada, mais encorajada, e principalmente ele foca naquilo que Deus havia falado. Permitiria um momento disciplinar, não seria fácil, seria difícil, mas prometia no encerramento deste período uma grande restauração, a promessa de restauração. Por isso, as expressões de Jeremias tornam-se corajosas, verdadeiras. Ele começa a tirar do fundo da alma e descrever aquele sofrimento intenso que havia atingido tudo: a estrutura física, pele, ossos. A consequência disto foi o roubo da paz, da prosperidade
dois grandes símbolos da bênção de Deus na aliança com o seu povo. A glória de Deus tinha ido embora. Eles tinham a impressão que o Senhor havia se afastado deles, e todas as possibilidades de esperança, olhando pelo olhar humano, tinham se encerrado. Não havia condições de enxergar nenhum recurso humano para reverter aquela situação. E isto era motivo de festa no arraial dos inimigos. O povo festejava a queda do povo do Senhor. Cantavam canções. E lá em meio ao cativeiro, o povo de Deus não tinha liberdade de expressão, não podiam sequer adorar ao Senhor como gostavam, até quando solicitados disseram: olha, nós não temos esta condição. E Jeremias descreve isso de uma forma bem tensa. Em alguns momentos, quando surgem provas permissivas por Deus, nós olhamos e não conseguimos enxergar nada, irmãos. E você já observou que às vezes, aplicando de uma forma bem simples, quando você está numa condição financeira comprometida, problemática, não pode quebrar nada em casa, até as coisas mais simples, porque aquilo vai ainda apertar ainda mais o orçamento. Às vezes a prova vem, quebra a geladeira, micro-ondas, chuveiro, a roupa manchada na máquina, sem explicação alguma, o sapato fura, o carro que não pode quebrar, quebra. Parece que ele fica mais guloso para beber gasolina. Não é verdade, irmãos? Um efeito dominó, avassalador, começa a acontecer. A visão de Jeremias foi essa. Aí você fica enfermo, às vezes vai no médico e não se arruma uma explicação convincente o porquê aquela enfermidade. São situações tremendas, terríveis, que só Deus pode compreender. Quando nós olhamos Jó, eu li um verso aqui ainda agora há pouco, Jó 37, versículo 5, diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Aí se nós formos a João 13, 7, Jesus, lavando os pés dos discípulos, dizia assim a eles: o que eu faço hoje vocês não compreendem, mas amanhã irão entender. O momento da prova, da disciplina, da dificuldade, ele é terrível para ser vivenciado. E podem haver em torno de nós várias pessoas, nenhuma traz uma explicação que nos convence. Você tem a impressão que está falando grego, você tem a impressão que está sendo até mesmo rejeitado, mas não é. São momentos em que Deus nos isola, e que no meio da multidão nós nos sentimos sozinhos, com um propósito de aperfeiçoamento. Quando Jeremias lembrou-se da esperança
favores de Deus no passado, ele sentiu dentro dele a necessidade dele e do povo de fazerem uma avaliação sincera dos reais motivos que haviam levado o povo àquela situação difícil. Nós sempre procuramos culpados. Isso é fato. É mais simples, mais fácil. Nós sempre tomamos esta atitude de procurar os culpados para a nossa situação. A aceitação, a convicção de que nada pode acontecer sem o conhecimento, consentimento, permissão de Deus, que o que o Senhor falar é o que prevalece incondicionalmente, independentemente de qualquer tentativa humana de alteração. Deus é fiel em suas palavras, imutável em suas decisões, e sempre quer o melhor para nós. Mesmo quando a sua vontade permissiva está acontecendo, por isso que ele diz: o Senhor do Senhor vem o mal e o bem. Deus sempre quer o bem para nós, mas às vezes ele permite que situações maléficas sejam verdadeiras professoras para um ensinamento mais aprimorado na nossa vida. Lixas. Inclusive algumas pessoas que nós precisamos conviver diariamente, elas são lixas que o Senhor permite em nós para moldar melhor o nosso caráter cristão, para aperfeiçoar a nossa comunhão com Ele, para nos colocar em condições de recebermos a promessa do Senhor cumprida em nossa vida,